podcast! Estamos aqui, nosso Cacoalcast. E, gente, alguém falou, né? Porque eu chego aqui e para mim, todo mundo já tá sabendo, né? Quem sou eu que eu tô falando. E esses dias me cobraram isso. Gente, estou me apresentando aqui então, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosângela Cândido, sou jornalista, aqui hoje, gravando em Cacoal. Como eu sempre adoro dizer, nós estamos aqui no coração da Amazônia, né? Cacoal, que é interior aqui de Rondônia. E a gente vem nessa proposta aí para falar um pouquinho, né? Da nossa cidade, do que acontece nesse nosso nortão. E olha, são novidades, tá? Todo dia aí a gente tem uma história mais incrível que a outra. E hoje estou aqui nos nossos estúdios recebendo uma das mulheres, assim, que eu admiro imensamente, está entre as 10 maiores ultramaratonistas do mundo, gente. E ela não é aí só, você fala, não, uma pessoa para ser assim só corre, né? Mas não é não, gente. Hoje eu estou recebendo, tenho a honra de receber, que é um assunto que eu amo, né? Ultramaratona, corrida, é comigo mesmo. E hoje estou recebendo Liduína. Liduína, muito bem-vinda! Obrigada, Rosângela. É um prazer estar aqui com você no coração da Amazônia, né? Na cidade de Cacoal, a cidade do café e do cacau. Estou muito feliz em estar aqui dividindo esse momento com você. E você já conhecia? Já tinha passado aqui, conhecer Cacoal? Já havia passado aqui tem um tempo, mais ou menos uns 7, 8 anos, mas não vi, não tinha ainda toda essa estrutura que a gente tem hoje. Eu realmente estou impactada com a cidade, o tamanho que ela cresceu e como ela está bonita. Não, a gente aqui é suspeito em falar, né? Eu realmente tenho um amor, assim, não sou cacoalense, né? Nascida aqui, mas realmente eu tenho um amor a essa cidade, sempre gostei. Mas, Lidu, agora sim não tem como, né? Porque, igual eu falei, gente, ela não faz só, porque quando a gente fala que uma pessoa chegou a esse número de ultramaratona, parece que não faz mais nada da vida, ela só corre, né? Mas, além disso, gente, Liduína também é enfermeira, advogada, exerce essas duas funções e sempre está treinando. A gente estava aqui agora no estúdio querendo saber como é que. Porque assim, o Max estava aqui dizendo: gente, essa conta não fecha. Como é que é essa rotina, Lidu? A rotina da mulher brasileira, né, é sempre muito intensa. Se a gente pegar o histórico, toda mulher tem bastante coisa para fazer. E eu costumo dizer que eu só faço tudo o que eu faço porque eu corro. É o momento que eu tenho para me distrair, para fazer a higiene mental e para ter a possibilidade de me organizar para fazer tudo que eu faço, né? Hoje eu sou enfermeira, funcionária pública, faço os meus plantões no hospital de base e, além disso, eu tenho o meu escritório. Eu trabalho com sucessões e direito de família com meu esposo. Ele trabalha numa outra área e essa área realmente é bem assim, bem, fica muito centrada comigo, né? Então eu que realmente tomo conta. E, além disso, eu tenho uma rotina de treino diário, chegando a 5 a 6 treinos por semana, que levam em média aí de 2 a 3 horas até 4 horas de treino por dia. Tá, mas assim, quantos km que normalmente você faz aí num dia, assim, um treino básico, normal teu, é quantos km? O meu treino, ele varia muito, né, porque para quem tem planilha, é um treino variado, até para você ter uma questão de para o resultado ser bom, você tem que ter vários treinos. Então você tem que ter treino do que a gente chama de tiro, né, que é um treino mais veloz, um treino de fartlek, que é um veloz e um mais lento, e aquele treino de resistência, que é aquele mais longão. Então, em média, por dia, assim, eu já teve dias de eu fazer treino de 10, 7, 8, 10 quilômetros e já teve dias de eu fazer treino de 30 quilômetros, 40. Normalmente, os treinos maiores chegam até 33, mais que isso, eu e meu treinador, mas o meu treinador, né, ele evita passar mais que 33, até por uma questão de recuperação muscular. Quando você passa disso, você tem que ter uma recuperação muscular maior.
Mas assim, Lido, quando a corrida de verdade chegou na tua vida, assim? Como que foi isso? Por que corrida? Que é uma pergunta que normalmente me fazem. Olha, para nós, né, Hum. a corrida não chega de. Eu costumo dizer que não, se não for aquela pessoa que já vem de uma família, né, que já tem pai e mãe que é atleta, que não é o normal, né? Normalmente as pessoas praticam um tipo de esporte por um determinado tempo, depois vão trabalhar e acabam esquecendo. Outros que são atletas desde sempre. Então, esses que são atletas desde sempre são uma minoria. O comum, né, de todo mundo é depois de uma certa idade, né? E comigo não foi diferente também. Agora, uma coisa eu não posso negar, eu sempre gostei de esporte. Quando eu era mais jovem, eu fazia vôlei. Foi até do vôlei que veio o meu treinador hoje. E quando eu tinha mais ou menos uns 36, 35, 36 anos, mais ou menos, nessa faixa aí entre 35 e 40, eu tive uma situação muito impactante na minha vida, né? Eu tive uma separação, foi a minha primeira separação. Então foi um momento muito difícil para mim. Eu entrei num quadro depressivo muito intenso e que perdurou por muito tempo. Então, eu precisei ir para o psiquiatra, tomar remédio, toda aquela coisa. E o meu psiquiatra era um cara muito sério, é um cara muito sério. Então, ele sempre dizia assim: ó, você vai tomar remédio até o dia que tiver que tomar, quem dá alta sou eu. Né? E aquilo sempre me deixava assim, intrigada. Vai, como que eu tenho que saber, o dia que eu ficar boa, eu vou deixar, né? E aí eu comecei a praticar atividade física. Né? Então, eu praticava, na verdade, eu comecei fazendo caminhadas lá em Porto Velho, que eu sou de lá, né? Representei, sou de Porto Velho. Lá a gente tem o chamado Espaço Alternativo. A gente tem 2 locais que praticam muito esporte atualmente, que é o Espaço Alternativo e o Parque Circuito. O Parque Circuito é um local que dá voltas e o Espaço Alternativo é uma pista longa. Então, eu ia sempre para o Espaço Alternativo, porque eu sabia que se eu fosse, eu tinha que voltar. Também uso Então, essa tática. então, assim, eu ia para lá porque eu sabia, eu vou, eu tenho que voltar. E muitas vezes, né, eu fiz aquele caminho chorando. Eu ia chorando, eu voltava chorando. E eu não ia no Parque Circuito. Hoje eu treino muito lá, é meu quintal de treino, mas eu não ia lá, porque eu sabia que se eu desse uma volta, eu entrava no carro e ia embora para casa. E com isso, eu fui iniciando, voltando, né, à vida esportiva. E lá, assim, na corrida, você encontra muitas pessoas. Na corrida, você encontra o grupo que te abraça, né? Então, em Porto Velho, eu tinha lá algumas pessoas. Eu lembro que... Encontra acolhimento, né? Exatamente, encontra acolhimento. E todo mundo que está lá foi por uma dor. É incrível. Mas as pessoas mais velhas, elas vão para o esporte normalmente por alguma dor. Tem os que não vão por vontade ou por outros, mas a grande maioria, né, é para tratar alguma coisa. Então, eu comecei a ir e eu chegava lá sempre 5 horas da manhã. E tinha um grupo, né, de senhores já mais idosos, só que eram mais homens. E aí eu ficava no carro esperando eles saírem. Quando eles saíam, eu saía atrás. E eles caminhavam muito rápido. E eu tinha que acompanhar numa certa distância, né? Nem para ficar para trás, nem para chegar muito perto, porque eu não conhecia. Até que um belo dia eles perceberam aquilo, pararam, aí me esperaram, foram diminuindo o passo. E aí a gente começou a ficar amigo. E esse grupo, eles faziam corridas. Né, se reunia, tinha uma pessoa que juntava todo mundo, fazia a inscrição de todo mundo na corrida, pegava os kits e chegava o dia que entregava. E aí eles sempre me chamavam: vamos correr? Não, não vou não, dói meu joelho. Tinha sempre uma dor: dói meu joelho, dói minha perna, não estou preparada, não corro. E chegou um belo dia que eu falei assim: não, vou correr. Eu vi aquela empolgação de correr, falei: o que é isso? Mas nunca tinha corrido. E aí eu fiz a minha primeira corrida foi de 10 quilômetros, né? Cheguei no primeiro quilômetro, eu já estava querendo voltar, e aí chegou junto uma amiga, né? E até falo para ela que hoje eu estou aqui por causa dela, ela juntou perto de mim e não me deixou desistir. Eu estava doida para ela ir embora ou para ela voltar, mas ela ficou ali do meu lado. Então, foram quase 3 horas para terminar 10 quilômetros com ela do meu lado. E aí, né, voltando àquela parte do psiquiatra, depois que eu comecei a correr, eu percebi que eu não precisava mais do remédio.
Aí eu cheguei lá e falei, doutor, eu vim me dar alta. Ele falou, não. Falei, doutor, eu estou bem, eu não preciso mais do seu remédio. Liduína, quem dá alta sou eu. Falei, não vou mais precisar. Pois você fique sabendo que se você voltar aqui, eu não vou te aceitar. Não, doutor, tudo bem, então já estou sabendo. Tchau, foi um prazer conhecê-lo. Isso já vão ser quase 20 anos. E aí, às vezes, eu encontro com ele e aí, vai voltar? Falei, o senhor disse que não recebe mais. O que é isso, Liduína? Pode voltar lá, se precisar, a porta está aberta. Mas não, agora não vai mais precisar, não. Então, o que realmente me levou para a corrida foi, né, esse processo depressivo e foi o que me ajudou e é o que me ajuda até hoje. Me ajuda a organizar a cabeça, me ajuda a me dar ânimo para fazer tudo que eu faço, porque não é fácil, né? Enfrentar a rotina do dia a dia, a gente chega em casa cansado, né, já estressado. Então, se você realmente não tiver essa determinação, você não faz. Não, Lidu, olha, maravilhoso você falar isso, porque assim, né, gratidão por realmente compartilhar algo, né, que é tão seu. E para mim, realmente a corrida é isso, né? É realmente a minha terapia. Eu costumo sempre dizer que a corrida é a minha terapia, né? O pouco de sanidade mental que eu tenho, eu devo à corrida. Exatamente. E assim, e é engraçado, porque a outra pergunta que eu te fazer, porque você falou assim, não, porque a gente sempre está cansado, né? Com toda essa rotina e tal. E é justamente isso que as pessoas falam para mim. As pessoas que não correm, elas não conseguem entender como que a gente fala que está cansado e é por isso que a gente vai correr. E a gente Que é muito descansa, né? A contraditório, verdade é que a né? gente descansa. Não, você descansa. Você chega lá cansado, pesado, carregado, chateado, amargurado, começa a correr e começa a suar e parece que tudo vai ficando ali, né? Toda aquela carga emocional que a gente tem vai ficando a cada quilômetro que você vence, que você deixa para trás. Não é fácil, não posso dizer para você que é fácil, porque mesmo para mim hoje, começar é difícil, até eu tenho que ter muita determinação para botar um tênis e chegar lá e começar e não desistir, porque até o 7º quilômetro é terrível, né? Dói tudo. Você acha que... Eu até hoje acho que eu tenho canelite, mas é só até o 7º quilômetro. Até hoje eu acho que meu joelho dói, mas até o 7º quilômetro. Depois do 7º, eu chego nos 200, facinho, se duvidar, não dói nada. Agora, assim, Lidu, é que eu nunca tive a oportunidade realmente da gente falar isso, né? Eu entrevistar alguém, assim, falar com alguém que falasse com essa naturalidade de 200 quilômetros, né? Porque compartilhando aí, né, com quem ainda não me conhece, eu também tive, né, a honra, eu digo sempre, de completar um desafio de 200 quilômetros, né? Só que o meu caso, gente, eu fiz esses 200 quilômetros, mas foi o quê? Foi uma vez, né, na vida que eu me propus a esse desafio, treino também sempre, né? Me propus esse desafio uma vez e eu fiz algo assim que para mim foi muito sobrenatural. Mas a Liduína, ela já vem de um processo totalmente diferente, gente. Ela já fez 200 quilômetros várias vezes e essas distâncias, né, de provas, tipo 80, 100, ela já fez várias vezes. Então é muito diferente. E eu, quando eu compartilho, porque eu amo compartilhar com as pessoas, que eu já fiz 200 quilômetros. E nisso vira o assunto da mesa, né? O assunto do momento. Aí, quando eu falo sobre isso, as pessoas que não é do meio, elas me olham de uma maneira assim tão incrédula, né? Tipo assim, 200 quilômetros. Não, eu não entendi. Eu entendi certo, né? E é tão legal, Lidu, assim, conversar com alguém que fala assim, então, porque quando eu fiz nesta naturalidade, né? Assim, falando, eu fiz 200, aquela vez que eu fiz 100, né? E porque no normal, conversando isso no dia a dia com as pessoas, elas têm uma visão muito diferente do que é 200 quilômetros, né? E como que foi? Compartilha isso, porque eu acho que com as minhas palavras até hoje eu nunca consegui explicar direito. Compartilha realmente com as pessoas o que é para você fazer 200 quilômetros. Fazer 200 quilômetros é um mergulho para o rio, né? Primeiro que, para a gente, e você sabe bem disso, o problema não é fazer os 200 quilômetros. Esse já é o final do processo. A verdade é essa. O fazer 200 quilômetros começa lá quando você
toma a decisão. E aí você começa nas suas abdicações, né? Você vai abdicando de uma coisa, de outra, nas suas escolhas. Então, tudo isso vai interferindo muito na sua vida. Fazer 200 quilômetros não é fácil. Não é fácil até você conseguir cruzar a linha de chegada. Mas uma coisa é certa, você tem que... e isso vale para qualquer coisa na sua vida. Quando você toma uma decisão para alguma coisa, e aí no meu caso, no seu, fazer 200 quilômetros, a gente tem que focar na linha de chegada, né? No cruzar o portal. Quando você cruza, quando você põe isso na sua cabeça, quando você interioriza isso, a jornada fica mais fácil, né? Porque é muito difícil. É muito difícil você passar dos 20, 30 quilômetros, porque o desgaste já vem de muito antes, né? Você já está aí há 3, 4, 5 meses se preparando. Então, é todo dia treinando muito, semanas que você tem 120 quilômetros, né, de rodagem, 100, 120, 130, muita musculação, uma dieta mais diferenciada, porque você não pode também comer qualquer coisa. Então, essa preparação, né, eu costumo dizer que correr 200 quilômetros começa há muito tempo. E aí, durante a jornada, você tem todos os problemas possíveis e imagináveis. Tem o problema da dor mesmo, porque não dá para dizer que você vai chegar aos 200, né, tranquilinho. Tem o problema mental, porque você tem que ter essa preparação física e mental. Se você não tiver uma boa estrutura emocional, se você não tiver esse preparo emocional, você não chega ao final. Então, você tem que ter essa preparação, essa fortaleza, você tem que se preparar mentalmente e querer muito. Né? É o querer mesmo. Eu quero isso e trabalhar para isso e se entregar. É uma entrega total. E durante esses 200 quilômetros, você tem sono. Olha, eu já passei sono, já peguei muita chuva, já peguei muita lama, já peguei muito frio, já peguei muito calor, já peguei muita água. Então, é estar preparado para tudo isso, né? Não vou dizer que é fácil, mas eu não vou dizer que é impossível, porque eu já fiz várias vezes. Então, é isso que eu queria saber. Quantas vezes você já completou a prova de 200 quilômetros? Foram 4 provas de 200, 2 provas de 200 e são 2 provas de 217 e 2 provas de 200. Isso na categoria do que a gente chama de solo, né? De 200, né? Tiveram outras quilometragens menores. Mas tão difícil quanto. Quando a gente passa de uma maratona, o grau de dificuldade aumenta bastante. E o seu recorde, Lidu, no sentido assim, o seu recorde pessoal, no sentido assim, de quantas quilometragens num pace que você considerou que foi bom? Qual foi a quilometragem e qual foi a média de horas aí de tempo? A minha primeira, o meu primeiro 217, eu considero que foi o que eu obtive o melhor resultado. Aham. Foram 217 quilômetros em 47 horas. 217 em 47 horas. Horas, isso. Uau! Gente, é porque assim, a gente que faz, a gente tem realmente essa noção, né? Mas aí as pessoas que estão nos ouvindo, que nunca realmente participou disso, delas falam assim: ah, tá, mas o normal, não sei se pergunta assim para você, mas normalmente fala assim: ah, tá, mas tem aquele tempinho, né? Que vocês param, vocês dormem, você não pergunta assim para você. Pergunta. Mas é direto, né? As pessoas perguntam assim, mas é direto, não para assim, não come, né? Não dorme? É isso. Então, aí tem, né? A gente tem um período de alimentação, tem que ser uma alimentação mais que seja de melhor digestão, né? Senão você também não consegue. E a minha maior preocupação quando eu estou numa prova dessa é o meu apoio.
ele tem que estar bem, porque se ele está bem, eu vou estar bem. Então, eu tenho essa preocupação. Se meu apoio está bem, se meu apoio está se alimentando, se ele está se hidratando também, se ele está cansado, se ele tem sono. Então, eu já tive provas de eu parar a prova porque o meu apoio não estava bem. Tá, mas Então, assim, só para as pessoas também conseguir entender. Gente, é que assunto de ultra, só ultra entende. Explica para as pessoas o que é o seu apoio em uma jornada aí de 200 quilômetros. O que é o apoio? o apoio é aquela pessoa que vai com você, Hum, né? Aquela pessoa que hum. vai, você vai na frente, é como se fosse um batedor de carro. Você vai na frente, ele vai te seguindo ali de pertinho, ou ele vai numa distância muito próxima, de 50 metros, no máximo 100 metros. O meu apoio, normalmente, ele vai entre 100 e 200 metros. Então, se ele está bem, eu estou bem. Se ele tiver algum problema, eu prefiro não seguir na corrida. Então, eu tenho Entendi. que respeitar muito isso. Às vezes, se eu perceber que eles estão com sono, eu paro e todo mundo dorme. Todo mundo dorme 1 ou 2 horas. A verdade é que o descanso também faz parte da corrida, né? Se você tem 48 horas de prova, nessas 48 horas, se for necessário, a gente para, né? Dorme, descansa e volta para a corrida. Porque seguir com todo mundo cansado é colocar em risco muita coisa e até colocar em risco os seus objetivos. Então, se eu passei 4, 5 meses me preparando e eu vejo que o meu apoio está cansado, mas eu estou bem, então eu prefiro parar, esperar todo mundo ficar bem e a gente retoma. E aí a gente chega até o final até melhor do que o que a gente imagina. Agora, não adianta eu estar bem, o atleta está bem, e a pessoa que está ali ajudando, está perto para dar água, para ver como que ela está, não está. Então, tudo influencia. Mas assim, numa quilometragem, né? Um desafio de 217 quilômetros, qual era o limite corte de tempo? O limite corte. Não, eram 60 horas. Né? Mas era 60 horas para terminar a corrida. Só que quem fizesse abaixo de 48 tinha uma qualificação, que a gente chama no mundo da corrida de qualify. Uma qualify para se classificar para a corrida mais difícil do mundo, que chama Battlewater, que fica na Califórnia, no Como que é o deserto nome da da corrida? Califórnia. Battlewater. É a corrida mais difícil Califórnia, nos nos Estados Estados Unidos. Unidos. Isso. E qual é a quilometragem Na desta? Battlewater, É, 217 também. mas assim, qual é o nível de dificuldade dessa corrida? Como que é a questão de, digamos assim, né, a temperatura local? Como Essa que é funciona? considerada a mais difícil Hum, exatamente pela temperatura. A temperatura lá pode chegar. Já hum, teve competições de marcar 50 graus, né, de derreter o solado do tênis. Já teve hum. histórico. Então, o Mas calor é é um é no dos. É no deserto? deserto. É? Sai abaixo do nível do mar e vai Uhum. até a montanha, no local mais inóspito que tem considerado, né? É um deserto, muito calor, muita areia, ventos muito fortes, uma diversidade de um grau de dificuldade muito elevado. Uau! E é considerada A a mais difícil do mundo. a ultra mais difícil do mundo. Isso. E esse é o objetivo? Esse é uma corrida dos meus sonhos, né? Eu ainda estarei lá, assim, se Deus quiser. Não, e é engraçado que eu tô rindo, gente, porque normalmente quem escuta a gente, né, a gente falando de todo esse nível de dificuldade, de todo esse sofrimento, e no final a gente fala: essa é uma corrida dos meus sonhos. Só ultramaratonista para dizer essa frase, né? E Liduína, como que é a sua preparação no sentido assim para evitar lesões? O que você costuma fazer? Porque tem um momento que não tem como, né? A gente se lesiona, fica sem unha, né? Mas assim, como que é a sua preparação? O que você faz para tentar
amenizar, digamos assim, tudo isso? O preparo começa pela musculação, né? Corredor não gosta de musculação, infelizmente essa é a verdade. Mas é necessário. Então, já tem um tempo que eu tenho tido a musculação do meu lado. Não é aquela coisa que eu gostaria, né? Mas eu sei que é necessário. Então, a musculação faz parte do preparo extra, não é só a corrida. Além disso, você tem que cuidar da sua saúde mesmo, né? Da sua parte clínica. Então, clinicamente, você tem que estar bem. Eu tenho um acompanhamento do nutrólogo, eu tenho um nutricionista, atualmente acompanho e sigo fielmente. Isso ajuda no desenvolvimento, ajuda, porque você não tem que se preparar só para a corrida. Você tem que se preparar também para o pós-corrida. Porque não adianta nada você correr 200 e chegar lá e cair, né, dura no chão e não levantar. Então, você tem que estar preparado para o antes, durante e o depois. Então, Mas você falou nutrólogo e tal, mas assim, só para dar uma luz aí, como que é esse planejamento nutricional? Como que, assim, só para a gente ter uma noção, como que é essa dieta? A dieta não é essa dieta restritiva. Mas, por exemplo, a gente faz os exames. Então, meu nível de ferro é sempre baixo. Então, minha dieta tem que ter mais rica em ferro, rica em nutrientes que eu vou precisar. Então, focado muito na proteína, um alto grau de proteína, porque ajuda a musculatura. Não tenho muito carboidrato. Carboidrato é reduzido, mas tem na minha dieta, tá? Não é o carboidrato branco, aquele arroz, não costumo comer muito arroz. Mas isso não significa que eu não como. Tem arroz e feijão? A gente come, mas não é muito todo dia, entendeu? São momentos esporádicos na vida. Eu dou preferência para as leguminosas, rico em ferro, em potássio, a proteína. Essa dieta é uma dieta voltada mais para isso, até porque isso dá mais energia e menos fadiga. Entendi. E isso a gente está falando de uma preparação física, mas também tem um planejamento aí mental? Tem. Planejamento mental né, é você ler bons livros, né? Tá sempre positivo, sempre aberto, porque uma pessoa que vive contrariada, que vive amargurada, chateada, é uma pessoa que ela não anda muito, né? É uma pessoa que vive ruim com ela mesma. Então, você tem que estar bem com você mesmo. Então, a preparação mental começa daí, de você estar bem com você, de você se aceitar, de você entender o seu processo e trabalhar nisso, porque quem é feliz e consegue seus objetivos, né? As pessoas vieram, a gente está nesse mundo para ser feliz, sabe, Rô? Se você não é feliz, você não vive bem. Você não faz nada na sua vida. Você pode ter tudo, mas se você não tiver aquela tranquilidade, aquela satisfação no coração, se você não tiver o bem-estar com você mesmo, nada se desenvolve, né? Nenhum plano na sua vida você consegue desenvolver e chegar lá. Então, eu tento trabalhar muito essa saúde mental, né? Ter bons amigos, ter bons livros, ver boas coisas. Hoje a gente tem muita futilidade, né? Hoje a gente tem muita coisa ruim que mexe muito com a gente. O mundo está muito violento, está muito cheio de coisas ruins, está muito cheio de maldade. Então, não é se fechar para isso, mas trabalhar isso de uma forma que isso não interfira no seu bem-estar, para que você possa estar desenvolvendo as suas atividades sem maiores problemas. Entendi. Mas assim, da sua opinião, Lido, para completar uma prova acima de 100 quilômetros, na sua opinião, é mais físico ou mental? É mais mental. Você tem que ter um preparo físico para seguir, mas se você não tiver um mental bom, você não faz nem 5. Se você não tiver um emocional muito forte, você não vai a lugar nenhum. Então, o que te leva
é o emocional. Eu costumo dizer que na maratona são, para quem não conhece, né? Maratona é 42 quilômetros. O que passa de 42 quilômetros, 197, já é ultramaratona. Então, a maratona é um preparo. E quem é maratonista sabe bem do que eu vou falar. Quando chega no 35, 33 até o 35, é um momento crucial na vida do maratonista. Se ele passar daqueles 35, ele termina bem a prova. E ele só termina bem a prova se ele estiver muito forte emocionalmente. Então, a mesma coisa para a ultra. Se você não tiver um emocional muito bom, você não termina. O que te leva, né, é o seu emocional. É esse encontro com você mesmo, é você acreditar que você pode, que você tem físico para aquilo, que você se preparou para aquele momento e seguir. Então, quando você faz isso, você chega. Quando a tua mente está boa, você vai em qualquer lugar. Agora, também, se a sua mente estiver ruim, você não completa nem 10 quilômetros. E falando nisso aí, você já pensou em desistir alguma vez no meio assim de uma prova? Já pensou em desistir ou já desistiu em A alguma gente prova? chama de DNF, né? Eu já fui, sim, DNF. É doloroso, né? Mas são aprendizados e hoje eu entendo que faltou o mental. Eu não estava preparada mentalmente. Foram 2 desistências. E era um desafio de quanto? Foi na Patagônia Run, na Argentina. Eu fui fazer uma prova de 110 quilômetros. Não sei se eu já... E nessa prova, lá pelos 70, mais ou menos, eu comecei a passar mal, porque eu não tinha ido só, fui acompanhada com um amigo, e ele se comprometeu, era a prova dele, ele queria, né? E então, ele era bem mais rápido que eu, né? Bem melhor. Mas a gente combinou que a prova ia largar às 19 horas, como realmente largou às 19, ia ser toda uma noite em montanhas frias da Argentina, né, da Patagônia. E eu combinei com ele que ele não ia me deixar só à noite. E assim ficou. Ele realmente não me deixou só que ele puxava muito. E eu não tive tempo para me alimentar, para me hidratar. Quando chegou mais ou menos nos 70, eu falei, não, vou desistir. Eu falei, vai na frente. E ele, não, se você desistir, eu vou desistir também. Eu falei, não, vai embora que eu vou desistir no próximo ponto. Eu falei, o compromisso comigo era de dia. E isso já era dia. Então, ele me deixou lá no ponto e seguiu, foi embora. Aí ele falou assim, vai pelo menos até o próximo ponto. Eu falei, não, tudo bem, pode ir. E aí, nesse meio aí, eu parei, sentei num toco. Aí tirei um gel, eu nem costumo tomar gel, mas eu sempre ando com um, né? Tirei o gel, tomei, aí fui voltando ao corpo, né? E consegui chegar no próximo ponto. Cheguei no próximo ponto, me hidratei, me alimentei, melhorei e segui. E a prova ia até a meia-noite do dia seguinte. E eu fui naquele, eu falei, vou até o próximo, já não tenho mais compromisso com nada. E aí eu fui e cheguei nos 100 quilômetros. Faltavam 10 quilômetros, eu torci o pé. Eu pisei num buraco e eu torci o pé. E nesse momento, assim, se eu tivesse seguido, eu talvez tivesse chegado. Mas eu preferi ficar na dor do, eu torci o pé. Eu torci o pé. E, né, parei por ali, nem sequer não... E você estava no quilômetro o quê? 100. No quilômetro chegando, 100 e era 110? Era 110. Eu estava 10 chegando. km. Faltavam uns 12 km. A distância de um ponto para outro era mais ou menos 10. Eu já estava chegando no último ponto. É incrível isso, né? Mas a mente é uma loucura. E a mente trabalha. Então, aí eu parei ali. E muitas pessoas... E assim, eu já me considerava uma das últimas. Mas muitas pessoas passaram por mim ainda. E eles diziam, vamos, vamos. Só que eu não ia. E aí eu dizia assim, eu tô ruim, avisa que eu tô ruim. Isso aqui eram né, corredores que não são brasileiros, né? Então, eles não sei se eles não me entendiam, não sei. E aí, no meio da floresta lá, eu tive uma hipotermia. E eu tive delírios também.
Então, Eita! e eu não tinha como voltar. Ah, E também não conseguia prosseguir. mas você estava com apoio ou sem apoio nessa hora? Sozinha. E que horas eram isso? Era por volta de 8 horas da noite. À noite? À E noite. aí, iluminação? Nada, comecei a ver coisa, a ver vozes. Foi um momento tenso. Eita! E eu lembro bem que assim, eu estava delirando realmente. Quando o corpo esfriou, né, com a hipotermia, eu passei a delirar. Mas eu comecei a andar e essa prova é muito organizada, né? A Argentina, eu indico para qualquer pessoa, ela é muito organizada. E tinha um guarda, desses de exército, assim, próximo. Tinha esses espaços entre os pontos, mas eles tinham essas pessoas. E aí esse rapaz me viu. E aí ele conseguiu me levar até o ponto em que eles me levaram para o hospital. E interessante é porque eu já estava praticamente no último, e o meu esposo não conseguia falar comigo. O ponto anterior não conseguia dar notícia. E o ponto que eu estava também não. Então, meio que eu fiquei no limbo aí, né? Então, ficou todo mundo desesperado. E o meu amigo chegou já nos finalmente lá. E ele também passou mal. Só que ele passou mal quando ele chegou. E eu passei mal sem terminar a prova com o pé torcido. Aí a organização da prova me levou para o hospital. E só me encontraram porque os meus familiares, o meu esposo e meus amigos levaram esse outro corredor também para o hospital. Então, quando chegou lá... Se encontrou por acaso. Eu deitada numa maca e ele na outra, os dois lá. Então, foi quando eles me encontraram. Mas foi... Então, assim, é nessa hora que o mental entra. Talvez se eu tivesse um mental mais forte, eu tivesse conseguido chegar no próximo ponto, né, e até terminado a prova. Esse foi um dos meus DNF. O outro DNF foi também na Patagônia. Eu fui numa distância maior, só que eu tive um broncoespasmo. Aí, realmente, eu tive que abandonar a prova bem antes, porque... eu nunca tive broncoespasmo, essas coisas, não, mas nessa época foi um broncoespasmo tão violento que eu não conseguia mais respirar. E aí eu tive que sair. Mas aí eu já não considero que tenha sido fraqueza mental. Mas quando eu torci o pé, essa foi os 2 DNF na minha vida. E qual foi, assim, que você considera o seu momento, assim, mais marcante nessa jornada como ultramaratonista? O marcante, o emocionante? Tiveram muitos momentos, né? E as histórias das pessoas que estão lá marcam muito a gente. Então, esse momento que eu tive esse broncoespasmo foi um momento diferente, porque foi uma sensação que eu nunca tinha passado na vida. Isso me marcou muito. Um outro momento que também me marcou muito foi uma corrida que eu fiz e eu encontrei um diabético, né, que ele faz ultramaratona, uma pessoa fantástica, uma história de vida incrível. E eu lembro que nessa prova tinha muita lama, então eu tinha que subir uma montanha. E o meu tênis estava muito escorregadio, então eu não conseguia dar um passo para frente. E aí veio esse meu amigo, né, a gente acabou ficando amigo, segurou no meu braço, um segurou do lado e uma outra menina segurou no meu, e os dois foram me levando montanha acima, porque eu não estava muito liso, então o meu pé não dava aderência nenhuma. E se eu parasse ali, eu ia escorregar. Isso era madrugada. Era madrugada, tinha muita lama e uma chuva. E a tempestade vinha de lado, assim, sabe? Eu não conseguia me equilibrar, nem eles. Então, foi um momento difícil, mas que a gente passou. Esse também é um momento muito marcante. E isso foi aonde? Essa foi na BR-135, em São Paulo. Em São Paulo. E outro momento, assim, também que me marca muito e que eu não esqueço foi um momento que eu conheci um rapaz que o esporte transformou a vida dele. Ele conta para a gente, ele tem até um livro. Hoje eu acho que ele saiu do esporte, infelizmente. E ele escreveu um livro. Ele era viciado em crack, né, nas piores drogas que tinha, e ele encontrou no esporte a forma de sair, né, do mundo da droga.
E uma coisa incrível é que a primeira maratona dele, ele ganhou. E é uma das maratonas mais difíceis do Brasil, que é a Uphill. Eu não sei se... Como que é o nome da maratona? Uphill. Uphill. É uma maratona na Serra do Rio do Rastro. Rio do Rastro fica em qual Em Santa estado? Catarina. Santa Você Catarina. tá lá em cima, na serra, e tá vendo lá embaixo. É uma Uhum. serra que ela é toda cheia de curvinha, assim, ela vai subindo. Chama Rio do Rastro a serra. Essa é uma das maratonas mais difíceis do Brasil. É realmente em subida, muito difícil. E aí, esse rapaz, ele deixou a droga, começou a treinar para o esporte, deixou a droga e se preparou para essa maratona. E ele venceu essa maratona a primeira vez. Então, assim, era um cara que tem uma história incrível. E eu tive a honra de conhecer e conviver com ele, né? Às vezes que eu fui para a África, ele estava lá. Você foi na África? Fui 3 vezes, eu fiz a ultra lá. Você correu uma ultramaratona lá? Tem uma ultra lá. Qual cidade? Cidade de Durban. A outra Durban? Durban. E quantos quilômetros? 84. 84, mas tipo assim, como que é em relação ao clima, ao nível de Essa dificuldade? maratona chama Conrad Maratona. É uma das mais famosas do mundo. Chama a mãe das maratonas. Na verdade, eu nem sei por que é maratona, né? Porque ela é uma ultra. Mas ela batizaram ela como maratona. Se chama Conrad Marathon. E ela é a mais antiga, né? Sai de Durban a Pitsamazemburgo. Um ano ela sobe e um ano ela desce. Eu fui 3 vezes. Então, eu subi, desci e fui mais uma vez. Essa maratona, quem faz o primeiro ano e volta no segundo ano, ela ganha uma terceira medalha. Ganha da primeira, ganha da segunda e ganha uma terceira medalha. Na África, é uma das... assim, é como se for a Conrad Marathon na África, é como se fosse a Copa do Mundo aqui no Brasil. Todo mundo para, né? São 84 quilômetros, um ano é 84, no outro ano é 87. A gente termina atualmente, termina dentro daquele estádio, um dos estádios que teve os Jogos da Copa do Mundo. E é a corrida mais antiga que tem, né, de ultramaratona. Então, sabe quantos anos? Tem mais de 100 anos a Conrad. Mais de 100 anos? Acredito que ela deva... Não, ela vai fazer 100 anos o ano que vem. Ah, tá. 2026. 2026. 2027. Ia ser esse ano, mas com a pandemia, né? Não teve. Não teve. 2 anos não teve. Então, ficou para 2027. Ela vai fazer 100 anos. É a mais antiga. Ultramaratona. E essa maratona, essa ultramaratona, quando chega um dia antes, a população vai ao longo da estrada. Legal. Eles demarcam ali o lugarzinho deles, né? E as famílias vão para lá. Então, você vai passando, eles estão falando com você, estão te incentivando e dando batatinha. Tem umas batatinhas que eles cozinham e eles oferecem jujuba, fazem churrasco. Então, assim, é uma grande festa. Para os africanos, é um momento ímpar, né? E a cultura deles, o atletismo está na cultura deles, Está na cultura deles, É um grande evento, né? É um evento apaixonante. É uma corrida incrível. Tem um cunho solidário também. Quando você faz a inscrição na corrida, você é obrigado a fazer uma doação para uma instituição de caridade, ajudar uma instituição lá. Então, tem uma escola, a Etembene, que é a mais famosa, em que ela acolhe os albinos, que são excluídos da família, né? Eles não aceitam. Então, tem muita criança, muito autista, muito albino nessa escola e as pessoas fazem doação para eles. Uau! E, além disso, quando a gente vai correr, a gente sai normalmente 4 ou 5 horas da manhã, que sai a largada. E aí, todo mundo que vai correr vai sempre com um agasalho mais velho
que vai doar. Então, as pessoas, as pessoas mais necessitadas de lá ficam no início ali da via esperando essas doações. Então, todo ano eles vão para lá esperar essa doação dos corredores. Então, já é tradicional os corredores fazerem essas doações dessas roupas, né, mais aquecida para eles. Caramba. É uma história assim bem muito legal. E todo mundo que corre maratona tem como desejo, né, fazer a Comrades Maratona na África. É um sonho de consumo de todo corredor. Eita, já quero! É incrível, é uma corrida incrível. Você... o que me despertou para a ultramaratona foi ir para a Comrades. E eu ficava sempre pensando assim, meu Deus, como será? Eu vou ter que levar mochila de hidratação? Você não precisa levar nada. Tem pontos de água a cada 2 quilômetros. Cravado, 2 quilômetros você tem um ponto de água. Comida ao longo de toda a prova. E incentivo ao longo dos 80 quilômetros, 84, 87, você tem incentivo o tempo inteiro. Todo mundo vai para lá. Qual é a época do ano que acontece? Julho. Julho? Não, junho. Primeira semana de junho. E nessa época lá, o clima é o quê? Mais pro quente, mais pro frio? Como é que funciona? Eu já peguei mais quente. Já peguei uma corrida que era muito frio, tanto que eu larguei com agasalho, cheguei com agasalho, e já peguei uma época que foi bem quente também. Então, dá uma variada um pouco. No meio do dia, normalmente começa frio. A tendência é esquentar do meio-dia para frente. Mas pode ter tempo que esteja frio o tempo todo. Entendi. E Lidu, e como a ultramaratona ela impacta, né? Porque é assim, óbvio que isso impacta totalmente na tua vida, você vive isso, né? Tá claro. Mas assim, como que é esse impacto na tua vida pessoal e profissional? Na verdade, não tem mais como dissociar, né? E até todo mundo já sabe em casa. Se eu estiver muito estressada, se eu passar 2 dias sem treinar, eu estou estressada. Aí tem que ir, alguém tem que dar sempre um jeito. Então, hoje eu já não me vejo separando as coisas, né? Eu acho que isso aí vai ser para a vida toda. Vai chegar nos 90 anos correndo. Não sei se vai ser correndo 200, mas a atividade física vai existir. Hoje eu não me vejo sem. Faz parte da minha vida, faz parte do meu eu. Se eu corro, eu durmo bem, eu me alimento bem, as minhas necessidades fisiológicas funcionam bem. Se eu não corro, eu já me sinto pesada, meu intestino já não funciona, meu humor já fica diferente, as coisas já não fluem. Então, esse é um impacto positivo. Eu só vejo impactos positivos na vida. A corrida, o esporte impacta positivamente na minha vida e eu acredito que impacta positivamente na vida de todo mundo, né? Ninguém vem para a corrida à toa. E também ninguém sai da corrida porque se viciou ou foi ruim. Corredor é gente boa. Né? Isso é boa índole, é boa pessoa, é boa gente, tem bom astral, é aquela pessoa agradável. Se a pessoa faz uma atividade física, ela é uma pessoa agradável, porque ela não tem aquela carga de negatividade que a gente fala. Então, eu preciso... É um remédio, é a minha terapia. Eu não posso voltar para o psiquiatra. Né? Já ganhou alta. O cara já não te aceita mais. Ele até o negócio agora é correr. Ele quer que eu volte, mas eu não vou voltar. Já falei para ele. Já chamei ele para vir correr. Eu falei, vamos correr. Que vai ficar. Ele fala, realmente eu estou precisando. Eu falei, pois é. Eu acho que agora é a hora de eu influenciar você. Mas, Lidu, assim, quando a gente fala de corridas, por exemplo, assim, de maratona, a gente já está falando de nem 3% da população hoje, né, que realmente faz uma maratona. Quando a gente coloca ultramaratonistas, então, eu acredito que a gente não chega a 1%, né? É realmente um povo, né, diferenciado. Fora da casinha, né? É o povo fora da curva. Mas, assim, normalmente as pessoas olham para a gente exatamente dessa forma que você está falando. Mas, na sua opinião, qualquer pessoa pode virar um ultramaratonista?
Sim, qualquer pessoa pode virar um ultramaratonista. A única coisa é ela querer, né? É o querer. Lembra que eu falei que eu comecei caminhando? Pois é se dispor a isso, né? Se a pessoa se dispõe a isso, se dispõe a fazer uma atividade, a começar caminhando, e se ela diz eu quero fazer, ela faz. E eu costumo dizer que quando as pessoas me perguntam, eu queria tanto correr, como que eu faço? Ó, se inscreve numa corrida. Se inscreve numa corrida que você vai ser obrigada a treinar e aí você vai acabar completando. Então, é o que eu digo, é você se propor a isso. A gente só faz aquilo que a gente quer muito, não é verdade? O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade, você vai lá e canaliza todas as suas energias para fazer aquilo. Então, a mesma coisa na corrida. Comigo foi assim, né? Eu lembro que, além de tudo isso, quando eu comecei a dar os primeiros, quando eu terminei aquela corrida de 10 quilômetros, né, que eu falei ali, com o meu pé cheio de bolha, toda doída, e que a minha maior preocupação era a minha colega, que eu tinha atrapalhado a corrida dela. Eu falei, pô, eu atrapalhei. Então, eu falei assim, a próxima eu não vou mais atrapalhar ninguém. E aí eu comecei a treinar. E a próxima eu já falei para mim mesma, eu vou correr a São Silvestre, né? As pessoas têm essa coisa da São Silvestre. Então eu falei, não, eu vou correr a São Silvestre. E você já correu? 3 vezes. 3 vezes eu fiz a São Silvestre. E a São Silvestre é uma coisa muito interessante. As pessoas falam muito, né? E interessante é que qualquer pessoa faz a São Silvestre. Qualquer uma. Porque você não consegue correr. Você já foi na São Silvestre? Já fez? Não, eu nunca fiz, sabia? Tô sonhando em ir. E esse ano são 100 anos, 100 anos, né? eu 100 anos. já tô sonhando em ir, tá? Tô esperando abrir a Esses dias eu inscrição. até postei, gente, bem assim, que o meu sonho de 2025 era alguém me abraçar, olhar nos meus olhos e pagar todas as minhas inscrições de 2025. Porque, olha gente, aí, a ó. vida de corredor não é fácil, tá? Gente, E cara, é não difícil, cara. Gente, fala, não, é um esporte super barato, é só você colocar um tênis, sair na rua e correr. Não é, viu? Então, a São Silvestre é uma corrida diferente. Eu diria que nem a corrida, é uma caminhada. Você não consegue correr. Primeiro porque é muita gente. Até você sair daquela multidão, já chegou no 10 quilômetros. Você não consegue correr. Você tem que cuidar dos seus pés, porque a qualquer momento pode vir alguém pisar no seu pé, tirar seu tênis. Você não consegue abaixar, porque é uma manada de gente. É muita gente. É aquela multidão que você vê, é aquilo ali. Agora eu não me lembro. Eu lembro que eu li sobre isso, mas eu não lembro exatamente o número de inscritos numa São Silvestre. Chega a 25 mil, 30 mil, né? É mais Uau. ou menos isso. Eu acho que a última. Eu não lembro 30 agora o mil último pessoas. que eu olhei. Mas, gente, é muita coisa, porque a gente está falando de uma prova que ela tem uma distância máxima de 15 quilômetros, né? Exatamente. Aí, 15 quilômetros, se a gente coloca aí 35 mil pessoas. Do início, quando chega o primeiro lá, o último ainda não saiu. A verdade é essa. Então, e dá para qualquer pessoa. Não é um sonho impossível. Só que o meu sonho era impossível. Porque eu queria fazer a São Silvestre, eu queria correr a São Silvestre. Então, eu queria fazer os 16 quilômetros sem andar nada. Né? Na minha cabeça, eu ia correr tranquilamente. Então, eu me preparei para não andar na São Silvestre. Só que lá não tem jeito, você não corre, você tem que andar. Quem corre são os quenianos, que saem lá na frente, aquele pelotão da frente, 5 minutos antes, que tem espaço. É o pelotão de elite, né? Exato, que tem espaço que dá para correr. O povão não corre, não tem como. E você ainda tem que cuidar dos pés, porque se tirar seu tênis ali, já era. Você vai ser atropelado e vai ter um monte de gente que vai passar por cima de você. É uma coisa incrível, mas vale a pena. É uma experiência que todo corredor tem que passar. E falando nessas histórias suas, assim, de né, com tantas corridas por aí, o que foi, assim, mais inusitado, mais, assim, estranho ou engraçado que te aconteceu já numa prova? O que aconteceu, assim, que você fala, gente, mas nem acredito que acontecesse comigo. Nossa, já teve muitas coisas, muitas, mas assim, as coisas que eu até hoje eu não acredito que aconteceu foram as minhas 3 participações na África.
As 3 vezes, eu terminava a corrida. Só aconteceu lá, nenhum outro lugar. Eu terminava a corrida, a primeira corrida, eu terminei, passei mal, fui para a enfermaria. Aí eu cheguei lá vomitando, botaram um soro em mim. Mas tem a ver com alimentação local? Tem a ver com a hidratação. Eu não sei, eu sei que comigo aconteceu isso. Aí a primeira vez eu fui para a enfermaria e eu não falo nada de inglês. Assim, falo muito pouco, aquelas coisas assim, o trivial para me alimentar, né, para pedir alguma coisa e a direção e só. A questão de estar passando mal, eu não sei, né? Eu não domino isso. E aí eu cheguei lá, caí lá e botaram soro em mim, aquela coisa toda. E tive muita dificuldade de me comunicar. E tinha uma médica lá, né, que falava espanhol. E aí tentou falar algumas coisas comigo, mas o espanhol também não é tão fácil, né? Não, quem pensa que, vou entender bem, não é bem assim. Não entende nada. E ainda mais, você lá, passando mal. E sem contar porque eles conversam muito rápido. Eles o mundo rodando. Você não vai... Você é morto de cansar, tá mais morto do que vivo. Enfim, aí tá. Passou, né? Ela queria que ela precisava avaliar minha urina para me liberar e queria que eu fizesse xixi no copinho para ela ver. Foi uma dificuldade, né? Mas depois eu entendi, eu fiz. Aí tá, fui embora. No ano seguinte, eu voltei, eu passei mal de novo. E fui de novo para a enfermaria. E dessa vez eu já não queria ir mais sozinho. Eu me agarrei na mão dos meus amigos que falavam fluente inglês e, não, vamos comigo. E só que eles não deixam entrar, só entra o atleta. Tá. Enfim, me levaram de novo, lá no mesmo lugar. Assim, dessa vez em outro local, porque, como eu te falei, né, um ano vai, um ano volta. Então, né, os atendimentos são em locais diferentes. Quando eu dei entrada lá, a médica olhou para mim e falou, brasileira, que não fala inglês. Eu falei, ainda me reconheceu. Gente, ela te reconheceu. Pô, foi marcante. O que você fez lá, Liduína? Um ano depois a mulher lembrou de você. Depois ela lembrou. Porque isso deve ter o quê? Deve ter milhares de pessoas nessa corrida, né? É uma corrida que tem, eu acho que é um número expressivo. É igual, assim, eu acho que deve ter aí mas não sei ao certo, não. Sei que é muita gente. Deve ter milhares e milhares. É muita gente mesmo. E ela lembrou. Deve ter feito alguma coisa ali Conta isso o negócio. E daí, no ano seguinte, eu fui de novo. Falei, agora eu não vou passar mal, não. E me hidratei, me alimentei, fiz tudo de novo, mas não deu outra. Cheguei lá. Passei, abracei meus amigos, aí fiquei bem, falei, não, agora vai dar certo. Não, agora eu não vou para a enfermaria, vou estar bem. Não deu meia hora, eu comecei a vomitar de novo, ter diarreia. E cata a Liduína de novo, leva para a enfermaria. Lá estava eu de novo. 3 vezes, 3 passagens na enfermaria. Gente, mas deve ser a questão, né? Porque, assim, a gente, para viajar, são muitas horas, né? Imagina, assim, a horas de viagem, depois essa questão do fuso horário, alimentação diferente, né? É muita coisa, né? Muito desafio para a gente completar uma prova dessa, né? E era uma prova rápida, né? Foi, assim, 80 quilômetros para terminar em 12 horas. É uma prova rápida. É 84 e 87. Então, não dá para, assim... eu só não entendo por que comigo, né? As 3 vezes comigo. E a terceira vez eu já ia preparada, né? Já sabia que poderia, já cuidei melhor da alimentação, cuidei melhor da hidratação, mas não teve jeito, não. Cheguei lá. Imagino. Marido, olha, é um assunto, gente, que eu sou simplesmente apaixonada, né? Corrida e além de ser corrida, ser ultramaratona, né? Por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro. Totalmente diferente. Não, acho que no nosso estado tem poucas pessoas, né? Tem, né? São poucas. E hoje, no caso, em Rondônia, a gente tem a Ultra, né? Que é a de Porto Velho, que é a ultramaratona dos 200 quilômetros, né? O desafio 200K, que eu até comecei aqui falando, né? Você, por sinal, é uma das... faz parte, né? Desta comissão de organização e idealização desse projeto, né? Exatamente. Eu, o seu Alves e o Kélio, a gente organiza. A gente organiza a ultramaratona. Foi a primeira que teve, né? O Kélio foi um pioneiro. Foi a primeira ultramaratona de Rondônia. Corrida, sim. Então, o Kélio que organizou, ele é bem pioneiro nisso e é um visionário, né? Um apaixonado também.
E eu e o seu Alves, quando a gente viu que ele estava... Na verdade, a história é exatamente essa. Aí ele falou que ia de Porto Velho ao Maitá. E aí, quando ele... Eu nem conheci o Kélio. Não conheci, eu conheci ele nessa história aí. Aí seu Alves disse que ia, que ele não ia sozinho. E aí eu falei assim, eu também vou. Vocês não vão só, não. Eu vou junto. E aí a gente encampou e deu certo. A primeira edição foi muito boa. Fizemos a segunda e agora já estamos indo para a quarta edição. Legal demais. E muita história para contar, muita experiência, muita coisa legal mesmo. E, gente, quem não sabe quem é o Kélio, né? Ela fala do Kélio. O Kélio ele tem uma empresa, né, em Porto Velho, que é uma empresa de mandioca, né? Que em alguns lugares é mandioca, alguns lugares é macaxeira, né? Outros é aipim, né? Outros é aipim, né? E ele tem essa distribuidora, né, desse alimento que é embalado, limpo e congelado, né, que ele distribui esse alimento, e se chama, né, e a maioria fala macaxeira, lá em Porto Velho. Cia, né? A empresa é macaxeira. E ele montou o nome, né, da empresa de macaxeira, e quando ele criou um grupo de corrida, o grupo de corrida dele se chama Grupo Macaxeira. Aí ele já tinha esse grupo de corrida em Porto Velho, mas era corrida assim, normal, né? 5, 10, né? Até meia maratona, eram coisas que eles participavam. E aí um dia foi quando, igual a Lidu tá contando aqui, né? Foi quando ele resolveu dizer que ia correr de Porto Velho ao Maitá. Aí nasceu a outra. Depois ele tomou gosto, né? Trouxe também a Backyard, é a primeira da região norte nesse formato. Uma corrida muito interessante também. E o que é uma Backyard? Backyard é uma corrida do Resta 1. Então, são 6,7 km. Tem largadas de hora em hora. E toda hora larga. Aí você tem 1 hora para fazer 6,7 km. Ganha a corrida o último que ficar em pé. Então, essa corrida pode durar 12 horas, pode durar 24, pode durar 48, pode durar até uma semana. Se a pessoa aguentar de hora em hora, largar, até o último ficar em pé. Chama Backyard. É uma corrida que foi criada, que teve a sua idealização nos Estados Unidos, né, o formato. No Brasil já tem, eu acho que tem no Nordeste, tem no Sul, no Sudeste. E o Kélio foi inovador, trouxe ela aqui para a região norte, é a primeira da região norte. Então, é como se fosse uma franquia, né? Mais ou menos uma franquia, não chega a ser uma franquia, mas é um estilo de corrida diferenciado. Então, tem todo um critério. E esse ano, a nossa corrida entrou para o livro dos Guinness. A corrida do Kélio entrou para o livro do Backyard. Só entra para esse livro a corrida que consegue durar mais de 26 horas. Então, esse ano ele conseguiu que a corrida dele durasse 26 horas. Entrou para o livro. 26 horas, a cada hora mais de 6 quilômetros, né? Isso. Deu quantos km? 26 horas, deu quase 180, quase 200. Quase 200 quase 200 quilômetros. Legal. De hora em hora, uma largada. Uhum. E a primeira, nesse sentido aqui, já vai virar tradição. As pessoas que querem correr, ele tem a modalidade até 3 voltas, então você pode se inscrever para 1 volta, 2 ou 3, e mais de 3 voltas. E aí você se desafia quantas voltas você aguentar. É muito interessante também, vale super a pena. E você participou esse ano? As 2 edições eu participei. O ano passado eu fiz 9 voltas e esse ano eu fiz 11 voltas. E aí, no caso, Lidu, 80 km que acontece também na cidade de Paraná. Exatamente, os 80K Run, realizados em Ji-Paraná na primeira semana de dezembro. Então, provavelmente também é uma prova que está no meu calendário. E aí é o que eu tenho nesse momento, né, de mais concreto.
E o outro aí, a partir do momento que o tempo vai passando, a gente vai vendo que os olhinhos vão brilhando para a gente fazer as nossas escolhas. Meu Deus, qualquer um já diria que já está cansado no primeiro que ela fez, que foi em fevereiro, gente. Mas até dezembro tem muita quilometragem aí ainda, né, Lidu? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Muita. E água. olha, gente, eu venho de novo, tá? Não vou fazer porque eu tenho essa coisa, tá? Eu acho que para mim, assim, desafio, como eu sou amadora da amadora, né, das atletas, a minha questão é tentar fazer para sobreviver. Se eu sobrevivi àquela, eu vou tentar outra. Então, eu fiz os 200, né, que é Porto Velho Humaitá, mas eu venho novamente nos 200 esse ano, que eu tive a honra de ter sido convidada, gente. Vou ser apoio esse ano de 2025 na prova Porto Velho Humaitá, 200 quilômetros, seria o apoio da Liduína. Honra. Graças a Deus, obrigada. Vai ser bom demais, vai né? ser Vamos muito registrar isso, contar essas histórias depois. Com certeza. É uma experiência incrível. Ser apoio é tão difícil quanto ser atleta e eu que me sinto honrada em ter você como meu apoio. Estou assim, bem ansiosa, né? Eu acho que vai ser muito legal e que vai render bons frutos. Ai, não tenho dúvida. Bons frutos, boas emoções, boas experiências, risadas. Muitas histórias. Não, e tem de tudo, viu, gente? Tem risada, tem choro, tem tudo nessa estrada. Tem estresse, tem estresse também. Mas, Lidu, e eu queria que você deixasse, porque, né, estamos aqui como falamos, né, ficaria aqui realmente muito tempo. Primeiro também, né, já que eu estou aqui falando de todas essas provas também, parabenizar, né, cada pessoa que se desafia a organizar um evento como esse, né? Porque, Exato. assim, a gente que está ali como atleta, claro que não é fácil, mas também quem se desafia na organização de um evento desse, a gente tem que bater palma de pé, né? Nossa, demais. Não é fácil, né? O organizador é uma vidraça e só chega pedra. A verdade é essa. O organizador recebe muita pedrada, tem lá os seus encantos, tem mais até chegar, até desenvolver, até fechar. São muitos desafios, muita pedra, muita crítica. É um que quer de um jeito, é outro que quer de outro, nunca dá para agradar todo mundo. E o corredor é gente boa, mas é gente exigente, né? Agradar todo mundo é muito complicado. Então, eu também tiro o chapéu para quem organiza a prova, não é uma tarefa das mais fáceis. E peço a Deus que abençoe todos, né? Abençoe os atletas também, para que corra tudo bem e que a gente consiga os nossos objetivos. E assim, e muito legal, né? Saber que Rondônia entrou, né, nesse cenário e que essas provas não deixam a desejar, né? Para lugar nenhum, né? Nenhum, nem do Brasil e nem do mundo, né? Porque assim, quem participa de uma prova dessa e tem a noção do que é a organização de um evento, né? Tem que parabenizar. Você citou o Kélio e eu, né, quero reforçar aqui também, porque a organização do evento foi fantástica, né? Perfeito. O Kélio é um organizador nato, né? Ele se daria muito bem e a gente tem a gratidão de ter ele à frente desses grandes eventos aqui. Não, realmente, eu que participo de provas tanto no Brasil quanto no exterior, posso falar que ele organiza de uma forma tão bacana que não falta nada, 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 nada. Ele realmente é só parabéns e eu vejo que o nosso estado se destaca nisso, né? Hoje, na backyard, a gente teve um atleta do Nordeste. Agora, nos 200 desse ano, a gente já tem inscrito um atleta do Pará. E eu não tenho dúvida que muito, muito em breve a gente vai ter atletas de todo o Brasil. E o esporte, as nossas autoridades, elas precisam ter essa visão para o esporte. O esporte movimenta o setor hoteleiro, movimenta o setor
de hotelaria, de passagem, de carro, gastronômico, né? As pessoas não vêm, as pessoas querem vir ao estado de Rondônia correr e conhecer, né? O corredor, ele não vem só correr, ele sempre tira 1 ou 2 dias para conhecer, então fomenta o turismo. As nossas autoridades precisam ter essa sensibilidade para o esporte, para a corrida e ver que são portas que se abrem também na economia do nosso estado. Então, assim, eu não tenho dúvida que isso, muito em breve, vai estar dando uma visibilidade para a gente muito boa do nosso estado. Nosso estado é um estado rico, é um estado bonito, tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante e tem muita gente querendo vir para cá. Então, a corrida é uma porta também para mostrar o nosso estado para o resto do Brasil. Isso é verdade, isso é verdade. E uma pessoa, né, que a gente citou aqui, Kelly e tudo à frente disso, e eu, assim, eu tenho alguém que, no caso, é uma inspiração para mim nessa questão da ultramaratona, que me levou realmente para esse mundo da ultramaratona, que é o seu Manuel Alves, né? Seu Alves é um Não capítulo à é? parte, precisa estar aqui também. A gente, quando fala muito do seu experiente. Alves, é justamente isso, é um capítulo à parte, né? Como ser humano, como atleta, como inspiração, né? Então, assim, devo muito isso a ele e eu sou muito inspirada realmente pelo seu Alves. E a outra pessoa que de verdade me inspirou também foi muito você, né? Eu acho, Obrigada. não é sério, a sua história, Liduína, nesse esporte é algo impressionante, né? Como a gente sabe da sua trajetória aí em relação a uma vida profissional que é intensa também, né? São 2 profissões que exigem muito, né? E você manter uma alta performance, mesmo tendo essa vida profissional que se divide em 2 profissões distintas, e ainda uma alta performance como atleta, né? Então não tem como não ser uma inspiração. Então, com certeza, também para mim foi uma inspiração. E eu queria saber quem foi a sua inspiração no esporte, nesse esporte em si? Teve? Tiveram muitas pessoas, né? Hum. Mas quem me despertou para a ultramaratona, porque até então eu não conhecia, é uma senhorinha chamada Mazé. É uma senhora já, eu acho que ela deve ter hoje por volta de 70 anos. E é uma enfermeira aposentada. Eu conheci ela nos Estados Unidos, na minha primeira maratona. E o desejo dela era fazer a Conrads. Então, foi lá que eu conheci a ultramaratona. E a Mazé, ela corre por diversão. Ela não tem ambição nenhuma. Se chegar, chegou. Se não chegar, também não tem problema. E, às vezes, eu lembro que na Conrads, ela foi. A primeira Conrads dela eu estava também. Foi a minha primeira. Ela chegou perto. Chegou assim, faltava, 5 minutos. E na Conrads é o seguinte, deu 12 horas, não passa mais. Você pode estar a 5 metros da linha de chegada. Deu 12 horas, fechou, ninguém passa. E aí o corredor não importa, ele fica ali. E aí faltava para ela algo 10 minutos. E aí o corredor fica com aquela ansiedade, né? Porque se você correr e não ganhar uma medalha, né? Não existe na cabeça da gente. E aí eu dizia para ela, mas por que tu não acelerou? Ela dizia assim, não, Liduína, tá tudo bem. Meu corredor disse que eu não preciso me esforçar. O importante é eu estar aqui. Então, ela é essa grande inspiração. E a Mazé hoje é uma pessoa que eu tenho muita, assim, que eu gosto demais. Ela desenvolveu um câncer, trata o câncer, câncer de estômago, mas eu acredito que que a força de vontade, que o esporte que mantém ela hoje, né, ainda entre nós. Mas é uma grande pessoa, mora lá em São Paulo, minha amiga, e eu quero ir a São Paulo logo para encontrar com ela. Foi sua grande inspiração na Ultra. Foi. Que legal. Uma mulher também. Que show. Então, Lido, olha, uma honra de verdade te receber aqui, uma gratidão imensa, né, e eterna aí de você deslocar de longe, né? Isso aqui a gente está falando, né, de algo aí em torno de 500 km e estar aqui com a gente, né? Apesar que para você 500 km, gente, ela pode vir correndo também. 500 km para estar aqui com a gente, dividir essa história tão inspiradora, viu? Gratidão de verdade, obrigada. E queria que você deixasse aí as
suas considerações finais aí, não só como atleta, como profissional, mas realmente assim, porque o esporte não tem como, né? Ele é uma transformação. Contagiante. E as suas palavras aí, porque eu vejo que, com certeza, o esporte é algo que você vê como uma transformação de vida, né? Sim, sim. Eu que me sinto honrada em estar aqui, né? Vir aqui estar com você, né, nesse momento também era um desejo meu de muito tempo e era algo que eu precisava fazer. Eu achei que eu tinha essa dívida de gratidão com você. Então, esse foi o momento, deu certo de tudo casar, eu estar aqui. Então, eu também sou muito grata, muito obrigada pelo convite, pela confiança. E eu gostaria de dizer que o esporte, na vida das pessoas, muda tudo, né? E se hoje eu pudesse deixar um recado, eu diria para todos que estão ouvindo: permita-se mudar para melhor. Faça algo por você. Escolha um esporte. Não precisa ser a corrida, não precisa ser a outra, mas escolha um esporte para você fazer. Para você sair todo dia do trabalho, ir lá, fazer a sua higiene mental, melhorar a sua higiene mental e voltar para casa. Você vai ser uma pessoa melhor para sua família, você vai ser um melhor profissional, você vai ser uma melhor pessoa. Permita que o esporte entre na sua vida para melhorar. Permita-se sentir essa melhora, participar disso e se tornar uma pessoa melhor. Porque o esporte é isso, é nos transformar todos os dias, é mostrar para a gente que nós podemos. O esporte permite que a gente descubra que nós somos grandiosos e que nós podemos fazer coisas que nem a gente acredita. Então, permita-se isso. O esporte é isso. É você se permitir a ser melhor todos os dias e fazer coisas extraordinárias. Porque não é fácil passar um dia inteiro de trabalho, botar um tênis, uma camisa, ir para a academia ou ir para a pista de corrida. E isso é transformação. Então, se eu hoje tivesse que dizer alguma coisa, permita-se. Gente, falou tudo, né? Já falou tudo. E eu espero que aonde você esteja aí, né, nos assistindo hoje, nos ouvindo, que é a história da Liduína, te inspire tanto quanto sempre me inspirou e o que a corrida ela fez na minha vida, eu espero que um dia faça na sua. E como a Lidu falou, permita-se, bota um tênis nesse pé aí, começa com uma caminhada, gente, que é igual o seu Alves fala, se você se permitir correr, tipo assim, 1 quilômetro, que falar, mas 1 quilômetro, gente, você já está na frente de quantas pessoas que não saíram nem do sofá. Então é isso aí, como ela falou, permita-se. E espero vocês, então, né? Aí em alguma linha de largada aí, ou de chegada de alguma corrida na vida, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo podcast.